Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, para lermos mais um trecho da palavra de Deus relacionado ao nosso sermão, que se baseará no Salmo 51. Esse não é o texto da mensagem, mas é um texto preparatório para ela. Então, já lemos o Salmo 51, já lemos o Salmo 32, e agora vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 12. De 1 a 15, perdão. E então vamos meditar no Salmo 51. Vamos fazer também essa leitura de modo alternado. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, pedimos a tua direção e bênção sobre nós, para que no estudo de tua palavra sejamos abençoados, confrontados e confortados. Dá-nos, ó Deus, aprendizado nesta manhã e glorifica o teu nome entre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história é razoavelmente conhecida. O rei Davi trilhou um caminho muito difícil até o trono. Sofreu bastante. Ele não era vislumbrado como uma possibilidade entre os seus próprios familiares. Quando o rei Saul foi rejeitado por Deus,
o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E Jessé colocou os seus filhos em ordem para apresentá-los ao profeta Samuel. Mas Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. Aos olhos de seu pai, Davi não era uma opção viável. E o próprio profeta Samuel, quando vê os filhos mais velhos de Jessé, fica muito animado, porque havia ali homens fortes, belos, capazes, que poderiam ter uma figura impressionante como a figura de Saul, e eram candidatos aos olhos humanos, muito viáveis para serem o próximo rei de Israel. Mas Deus manda dizer a Samuel, não fica olhando para a aparência não, porque eu presto atenção no coração, eu não enxergo como o homem enxerga. E aí então, depois de esgotadas as opções existentes aos olhos de Jessé, o profeta manda dizer assim, você não tem mais filho nenhum? E então o Jessé diz assim, sobrou um lá que está lá cuidando das ovelhas. E aí então o profeta Samuel diz, manda buscar. E aí então é esse que Deus escolheu. Bom, a escolha de Deus basta para Samuel, mas não basta para os irmãos de Davi e não agrada a Saul. E o que nós vamos ver dali para frente é o rei Davi, já ungido, enfrentando muitos problemas. Você vê, por exemplo, que logo no capítulo seguinte, em 1 Samuel 17, você vê que Davi ainda está tomando conta das ovelhas, mesmo depois de ungido, e que os irmãos foram guerrear as batalhas de Israel, e foram guerrear como soldados de Saul. Os irmãos ainda eram vistos como soldados viáveis, e Davi ainda ficou ali. E aí então o pai chega para o filho, já ungido rei, e diz assim, toma os queijos aqui, vai que Jessé era mineiro, né? Toma os queijos aqui, leva lá para o comandante, você vai trazer notícia para mim dos teus irmãos. E o rei ungido vai, que curioso. O rei ungido que está tomando conta das ovelhas, um trabalho que costumava requerer que o pastor estivesse em constante contato com as fezes dos animais. E isso resultaria na sua impureza cerimonial. Algo que nós vimos, por exemplo, em grande contraste, quando os anjos aparecem para noticiar aos pastores que Jesus havia nascido. É contracultural aquilo. É a notícia sendo dada para pessoas indignas. E é Deus escolhendo o pastor das ovelhas, enquanto os soldados estão lá junto de Saul. E Davi vem pequenininho e olha para o rei Saul que tinha sido escolhido, porque era o grandão e o maior. Bom, Davi não ficou para sempre tampinha, não, ele cresceu, gente. Mas é que ele era muito novo naquela época. Ele ainda vai se tornar um guerreiro poderoso, mas naquela altura do campeonato era o ferrugem, o ruivinho bonitinho, mas ainda muito novinho. E aí, então, quando Davi chega lá, os irmãos dele olham para ele e falam assim, o que você está fazendo? Se fosse a Bíblia na linguagem de hoje, gíria goiana, era o que você está fazendo aqui, pivete? Volta para casa. Seu lugar é cuidando de ovelha, é pisando esterco. Isso aqui é lugar de homem, você é um moleque. E Davi fala assim, mas eu só fiz uma pergunta. E aí, então a gente vê que Davi se indigna com as afrontas de Golias ao povo de Israel, e mesmo sendo ainda pequeno, jovem e inexperiente, luta a batalha que Saul, o grande, o alto, o forte, aquele que tinha armadura, se recusava a lutar. E ele vence. E aí então, a partir daí, Saul já não gosta muito de Davi, especialmente depois que as mulheres começam a cantar canções que exaltam a Davi como aquele que matou 10 milhares nas guerras, mas Saul matou apenas milhares. Saul já não gosta de Davi, Jessé já não viu importância em Davi, os irmãos de Davi já não deram tanta importância para ele, mas ainda assim, porque ele é o escolhido de Deus, ele vai traçar um caminho de muitas lutas. Saul vai persegui-lo por cerca de 20 anos. Davi terá a oportunidade de matar Saul e se livrar de tudo aquilo em várias ocasiões, mas não vai fazer nada. E ele finalmente assume o reinado, mas não sobre as 12 tribos, apenas sobre a tribo de Judá. Vai levar ainda 7 anos para que ele consiga dominar sobre as outras 11 tribos, porque um filho de Saul remanescente, um tal de Isbosete, ainda governava e liderava as outras 11. Passado esse tempo todo, dá para somar aí possivelmente algo em torno de 27, 28 anos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. E Davi então se torna o rei.
E então ele conquista a cidade de Jerusalém. E então ele estabelece uma capital que não era nem da tribo de lá e nem da tribo de cá, é uma capital nova para todo mundo. E ele então agora se torna um grande rei, manda construir um palácio, e guerras são feitas, e o reinado agora está estabelecido. E aquele menino que confiou em Deus para lutar contra o gigante, aquele menino que confiou em Deus para conquistar Jerusalém, aquele menino que confiou em Deus em muitas batalhas, aquele menino que agora já é um homem poderoso, forte, um grande rei, com uma capital conquistada, um palácio construído, baixa a guarda. E aqui vem uma das primeiras lições que nós podemos tirar sobre a vida de Davi. Irmãos, muitas vezes nossa maior vulnerabilidade não está na hora da luta nem da peleja. Nossa vulnerabilidade vem quando está tudo bem. E aí na monotonia e no tédio, a gente vai procurar sarna para se coçar. Cuidado. Porque muitas vezes quando você diz, meu Deus, vida sofrida, que luta, é nessa ocasião em que você está com a espada afiada, com a guarda levantada, atento aos perigos ao redor, ciente de que relaxar pode ser muito perigoso. O conforto, muitas vezes, é o fogo baixo com o qual Satanás está cozinhando a sua alma. Cuidado. Cuidado com um negócio chamado zona de conforto. Muitas vezes é na peleja que a gente está atento. Muitas vezes é por causa da ciência que temos de que o diabo é o nosso adversário e anda ao nosso derredor, de que não podemos abaixar a guarda. É isso que está nos trazendo a segurança de estarmos em constante alerta. Mas aí então, Davi baixa a guarda. E agora ele já tem um palácio. E agora ele já tem prestígio. E agora ele já tem um exército. Agora ele já tem muitas conquistas. Ninguém mais questiona a reputação do rei. E aqui vem uma outra armadilha. Posição de autoridade, respeito dos outros, a ideia de que você se colocou acima dos demais e que não precisa prestar contas da sua vida para ninguém, é extremamente perigosa. E é por isso também que dentro da igreja de Deus não existe autoridade que não esteja sujeita à autoridade. Aqui vai uma defesa. Não é proposital e nem está no texto aqui, mas é uma defesa por implicação do que eu estou lhe dizendo. O sistema presbiteriano de governo eclesiástico significa que não existe essa história de que você não toca no ungido do Senhor. Porque aquela pessoa tem uma espécie de linha vermelha com Deus e o telefone dele disca direto para os céus e ninguém pode questionar aquela pessoa. Não existe uma única pessoa na Igreja Presbiteriana do Brasil que esteja à prova de qualquer censura. Pecado precisa ser tratado. Não importa a posição que você ocupe, o membro da igreja, um membro em plena comunhão, com a palavra de Deus na mão, tem mais autoridade que a maior das autoridades presbiterianas. E isso precisa ser bem claro. Nós não acreditamos em autoridade que não esteja sujeita ao exame da sua vida. Isso é perigoso. Quem não presta contas, quem está à prova de tudo, quem não pode ser julgado, quem não pode ser criticado, está numa posição extremamente perigosa. E Davi, de certa forma, pensava estar assim. Ele se enganou, mas ele pensava estar assim. E aí então, num momento de vitórias, num momento de conquistas, onde ele abaixa a guarda, no momento em que o seu sucesso é grande, no momento em que ele se sente numa posição de extrema autoridade, há guerras acontecendo. Guerras contra os amonitas, que são vizinhos, são descendentes de Ló. Você lembra da história? As filhas de Ló embriagaram o próprio pai, conceberam dele os amonitas e os moabitas. E eram vizinhos ali de Israel, e havia uma disputa ali por territórios, mas Davi não foi para a guerra. O que é curioso, porque o rei tinha que estar na guerra. Há inclusive ocasiões em que o general Joabe diz assim: Davi, eu estou terminando a guerra aqui, sai daí do palácio e vem para cá, porque se eu entrar como general vitorioso aqui nesse território do inimigo, vai todo mundo começar a dar o crédito para mim, e isso não vai ser bom, vai parecer que eu estou querendo tomar o teu lugar, e aí Davi tem que vir para tomar o crédito da vitória. Isso porque era esperado que o rei estivesse lá. E aí tem uma outra lição que a gente pode pensar.
Não existe postura de autoridade e de comando onde a gente diga simplesmente, vai você, eu vou ficar por aqui. Começa com o pai e a mãe, que são chamados em Provérbios a ensinar o filho no caminho em que ele deve andar. E não simplesmente para apontar o caminho para andar. É para ir junto. O comandante do navio tem que ser o último a abandonar a embarcação. O comandante do avião tem que ser o último a abandonar a embarcação. Basta você ver, por exemplo, a história do navio Costa Concórdia, que afundou lá na Itália, e do seu comandante que está preso, porque saiu do navio enquanto ainda tinha gente a bordo. É um exemplo negativo, enquanto existe um exemplo positivo, que até virou um filme chamado Sully, um filme do avião em que Tom Hanks interpreta o piloto, e que o avião pousa no rio Hudson, e ele é o último a abandonar a aeronave, até ter certeza de que todo mundo se salvou. Pessoas em posição de autoridade não abandonam o barco. Ser autoridade é se colocar junto com todo mundo. E Davi não estava fazendo isso. Ele mandou Joabe, ele mandou o exército, mas ele ficou em casa. Veja quantas receitas aqui já começaram a ser trabalhadas para que o pecado de Davi acontecesse. E com isso, lembrando as 3 lições, ele estava numa posição confortável, ele estava numa posição de autoridade, e ele não tinha quem o cobrasse ou estivesse acima dele. E agora, ao invés, dá para colocar mais um 4º argumento, e ao invés de ir junto, ele mandou alguém fazer o serviço. Você consegue perceber que não começou com adultério e assassinato? Começou com pequenas concessões? Recomendo a você que assista um filme chamado Coach Carter. Coach de coach, mas técnico do time de basquete. Coach Carter. É um filme com Samuel L. Jackson. E é um filme de um homem que se tornou técnico de uma escola de ensino médio nos Estados Unidos. E ele fez um pacto com os atletas do basquete. Lá nos Estados Unidos existe uma ênfase muito grande nos times das escolas, uma ênfase no atletismo, de tal forma que se você é um atleta, você consegue bolsa para estudar numa escola prestigiada, porque a escola quer ter um time bom. E se o camarada joga basquete muito bem, ele consegue estudar em Harvard, eu estou exagerando possivelmente, mas ele consegue estudar em Harvard porque eles estão precisando de um atleta para o time da escola ser bom. E aí o Coach Carter diz assim, se vocês vão jogar basquete comigo, e eu não vou dar spoiler do filme todo, eu quero que no dia da partida vocês venham de terno e gravata. O que uma coisa tem a ver com outra? Precisa usar terno e gravata para jogar basquete? E todo mundo fica indignado. E o Coach Carter diz assim, é porque eu preciso que vocês tenham disciplina nas mínimas coisas. E eu preciso que vocês vigiem cada detalhe da vida de vocês. Porque um campeão é feito de pequenas coisas. Eu não me lembro agora do nome exato do sociólogo, mas eu posso inclusive mandar depois isso para o grupo da igreja. Eu escrevi sobre isso nas devocionais do IP tem alguns 4 ou 5 dias. Um sociólogo americano fez um estudo com os campeões olímpicos de natação. Michael Phelps e tantos outros. E ele tentava descobrir o que fazia uma pessoa se tornar um campeão olímpico de natação. E ele confessa que durante muito tempo ele procurava por um dom especial. Essa pessoa deve ter alguma habilidade, deve ser um osso diferente, um ombro mais largo, um tipo de músculo especial para nadar desse ou daquele jeito. E sabe qual foi o resultado depois de 6 anos de pesquisa, das suas conclusões? Ele disse assim, essas pessoas não têm nada de especial, a não ser o fato de que em coisas normais, em coisas cotidianas, eles têm um comprometimento extraordinário com coisas comuns. Então o atleta tem que comer direito, o atleta campeão olímpico come direito mesmo. Tem que dormir direito, ele dorme direito mesmo. Tem que treinar direito, ele treina direito mesmo. Ele não está fazendo nada de extraordinário, mas ele faz extraordinariamente bem as coisas mais comuns que você puder imaginar. Qual é o segredo de uma pessoa que está vivendo uma vida santa e digna? É aquela que é intransigente nas pequenas coisas. A santidade de um homem de Deus está ligada a decisões como não falar palavrão, como chegar cedo ao culto,
Como colocar o despertador com tempo suficiente para não ficar atrasado, atropelando todo mundo, fechando farol e no trânsito, ultrapassando luz vermelha lá, para chegar na hora. Decisões simples. Mas nós vamos ver aqui Davi, num final da história, num processo enorme, chegando lá, depois de ter quebrado pecado. Posição de autoridade, zona de conforto, ninguém a quem prestar contas, mandando outros fazerem o seu serviço, e vai somando. E aí um homem com uma história extraordinária comete um pecado horroroso. Cuidado com as pequenas concessões que você faz, irmão e irmã. Cuidado. Há um texto na Bíblia que é mal interpretado. Ele está lá no Salmo 42 e significa assim: um abismo chama outro abismo. E muita gente diz assim: pois é, pastor, estou no abismo agora, e o meu pecado de agora chamou outro, fiz outro, e um abismo chamou outro abismo. É verdade que quando você comete um pecado, você está abrindo porta para outros? Sim, é. Basta ler a história de Davi, eu estou mostrando aqui para você, eu espero que você esteja me entendendo aqui. Pequenos pecados de Davi foram conduzindo Davi até um grande pecado. Mas não é isso verdade por causa daquele texto de que um abismo chama outro abismo. Aquele texto está falando de outra coisa completamente diferente. E depois, quando você for ler lá, você vai ver que o salmista está reclamando que a vida dele está muito tumultuada, e abismo lá quer dizer oceano. Lembra de Gênesis 1? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Abismo é mar. E aí então está dizendo, um abismo, um mar, um oceano, chama outro abismo, e todos os dois derramam as suas águas sobre a minha cabeça. Estão me dando um afogado aqui. Ele está descrevendo a sua tristeza, e não dizendo que um pecado chama outro. Mas é verdade que um pecado chama outro, só não é verdade por causa daquele versículo. Então fique com Samuel, fique com a história de Davi, e lembre, pequenas concessões levarão a concessões maiores. Bom, e aí o que acontece? Aí Davi um dia está no palácio, Joabe, o general, está na guerra, os homens estão na guerra. E aí, ele acorda tarde. É problema acordar tarde em si? Não. Mas ele tinha que estar acordando de madrugada para ir guerrear. Ele não tinha que estar na cama fofinha dele no palácio, ele tinha que estar nas tendas, lá no campo de batalha. E aí então, como quem acorda tarde, ele sai para caminhar do seu palácio, e como o seu palácio era numa posição elevada da montanha, ele está andando num horário do dia em que as mulheres costumavam se banhar. As mulheres estavam preocupadas, elas estavam se exibindo, Batseba era uma oferecida? Não. A questão é que na cabeça de Batseba, tudo quanto é homem que tem na cidade está na guerra. E quem não está na guerra não está passeando no palácio naquela posição privilegiada de observação. Mas Davi está no lugar errado, na hora errada. E aí também ele vê, mas uma coisa é ver e a outra coisa é ficar olhando. E pior, mandar chamar a Batseba e usar da autoridade que ele tem para trazer a mulher do outro e para forçá-la. É praticamente uma violência o que acontece aqui. Como que você nega alguma coisa ao rei? Além disso, Urias é heteu, é um estrangeiro, ele está vivendo de favor no meio do povo de Israel. Como é que ela vai chegar e falar assim, estou morando aqui, meu marido está amparado nesta nação, como é que eu vou arrumar encrenca com o rei? E aí então acontece a violência e Batseba depois manda dizer, estou grávida. E aí começa o problema que vai desembocar no Salmo 51. Davi tenta esconder o pecado, ele não confessa imediatamente. E aí então ele tem uma estratégia, vamos trazer Urias. Traz Urias da batalha. Para quê? Para ele deitar com a esposa dele e depois, quando essa criança aparecer, a gente diz que o filho é dele. Bom, ia ficar um pouco estranho isso, porque os servos que foram buscar Batseba sabiam do que tinha acontecido, as camareiras do palácio sabiam do que tinha acontecido, mas é o plano insensato de Davi. Bom, aqui mais uma conclusão. Quem está querendo encobrir pecado, quem já cometeu alguns e está cometendo outros maiores, começa a ficar burro mesmo. E você olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que tem coragem de fazer um negócio desse? É porque o pecado cega. E as pessoas correm risco e elas correm, elas apostam alto na coisa que é insensata, porque estão querendo encobrir o seu pecado. Davi chama Urias,
E a conversa é conversa mole. E aí, como é que está a batalha? O que está acontecendo? E Urias dá lá a resposta. E aí, então, Davi diz, já ficou tarde agora, então, fica por aqui, vai para casa, dorme. E aí, então, quando terminar amanhã, você volta para o campo de batalha. Urias não discute com o rei, não fala nada para o rei, mas vai e dorme na porta do palácio, na frente de todo mundo. Por quê? Porque Urias é crente. Que coisa! O homem segundo o coração de Deus, que matou Golias, que conquistou Jerusalém, que construiu o palácio, que escreveu os salmos, está todo errado. E o estrangeiro, que veio morar em Israel de favor, que não era parte por direito de sangue do povo da aliança, mas agora se agrega ao povo de Deus por fé, Urias está mais crente do que Davi. Davi está no palácio, dormindo em camas de lençol fofinho. Urias dormiu no chão. Quando foram perguntar para ele por quê, ele diz assim, é porque eu não posso. Todo o povo está lá na guerra e eu vou aqui dormir com a minha esposa, eu não posso fazer isso com os meus colegas. Coisa feia. Ele não dá uma direta para o rei, mas eu não sei. Eu acho que isso é mais direto do que um soco no estômago. E aí então Davi tenta o plano D, porque ele já está no plano C, essas alturas. Ele tenta o plano D. Ele fala assim, vou dar um jantar aqui, vou embebedar esse menino, e aí vou mandar ele para casa, ele não vai nem lembrar do que aconteceu. E Davi faz isso. E põe bebida no copo do Urias, tem que tomar, o rei ofereceu, é desfeita, não pode desagradar o rei. E toma, e Urias fica bêbado, agora vai para casa. E ele dorme de novo no pé do palácio. Aqui a gente começa a ficar assustado, irmãos, porque o Urias bêbado está mais crente do que o Davi sóbrio. Meu Deus do céu. Você consegue imaginar o tamanho da inversão dessa história? E aí então, quando Davi vê que não tem jeito, ele escreve uma carta para o general Joabe e fala assim, vamos ter que matar esse homem. Põe esse homem na frente de batalha. Urias vai. Ele vai levando a carta, que é a sua sentença de morte. Você já pegou um bilhete na mão e ficou com vontade de olhar? Você sabe que naquela época o pergaminho era enrolado e batia um selo assim, Mas que você desse uma esquentadinha, descolava, aí você dava aquela olhada no canudinho assim e via. Se Urias tivesse dado uma olhadinha um pouquinho melhor, ele teria visto que era a mensagem, bora, pernas para que te quero. E não entregava a carta para o general e sumia, mandava um recado para Batseba, ela pegava com ele, vamos para outra terra. Urias foi tão honesto e tão íntegro que entregou a sua sentença de morte nas mãos do general sem olhar. O general cumpriu a ordem do rei e Urias morreu. Aí Davi fala assim, Batseba, já que você está viúva, infelizmente, que pena, vem para cá, deixa eu te consolar. E Davi toma Batseba para si. E a criança nasce. Gente, quanto tempo passou? Conta para mim. Quanto tempo leva para uma criança nascer? 9 meses. Pois é. Em todo esse tempo, o homem segundo o coração de Deus, está fazendo o que com o pecado dele? Fazendo igual o gato, assim com a perna para trás, tentando jogar areia assim para cobrir a porcaria que ele fez. Escondeu o pecado. Estava feliz? Aí você vai ao Salmo 32, eu vou amarrar tudo isso que eu estava querendo. Ele vai ao Salmo 32, a gente cantou isso. Enquanto eu calei o meu pecado, o que aconteceu comigo? Envelheceram os meus ossos. A pessoa mais miserável que tem é aquela que vive escondendo. Que vida miserável é essa? Eu gosto de cumprimentar os jovens da igreja. Agora eu vou contar o segredo, mas não tem problema. Eu cumprimento os jovens da igreja assim, e aí, pecador? Quando o jovem está tranquilo, ele fala, pastor, nós somos pecador mesmo, Que coisa, mas Jesus é bom, Estamos alvos mais que a neve e tal. Aí você fala assim, está indo bem. Agora, quando você cumprimenta o jovem, fala assim, e aí, pecador? Aí ele, pastor, não sei o que andaram falando para o senhor, mas é mentira. Aí você fala, miséria. Te peguei, abre o bico aí, você está escondendo alguma coisa. Você já não ficou em pânico quando alguém, a esposa fala, lá em casa nós conversamos, você fala assim, não sei o que é, mas eu declaro inocência. Invoco a quinta emenda, tenho o direito de manter-me calado para não produzir provas contra mim mesmo. É uma vida de miséria, a vida de quem está escondendo alguma coisa. E os ossos de Davi estão envelhecendo, mas ele está calado por cerca de 1 ano. Aí o profeta Natan vem, e aí conta essa história da ovelhinha. Qual é a ideia aqui? Bom, a Bíblia não aprova a poligamia,
mas ela tolera no Antigo Testamento. É pecado. Deus só fez uma Eva. Não fez a Eva, a Eveline, a Evelise, a Evangelina. Ele não fez isso, ele fez uma. A poligamia é pecado, mas é um pecado tolerado. Ainda errado. Mas dentro de uma realidade que ainda não é plena da nova aliança, esse era um problema. Mas Davi tinha várias. E apesar de ter várias, ele vai atrás da única, do Urias, o heteu, o estrangeiro. Lembrando aqui a metáfora que Natã conta para ele. E aqui tem mais uma lição indireta. Existe maneira de confrontar o rei, e é com sabedoria. Natã não chega com o pé no peito, ele conta uma historinha. É como se ele chegasse lá no rei e falasse, então, rei, deixa eu contar uma história aqui. E ele conta a história. Quando o rei pronuncia a sentença contra si mesmo, é que Natã fala aquela famosa frase, tu és o homem. E agora aqui a gente começa a ver uma questão interessantíssima. Davi não foi jogado no lixo. Um homem que cometeu um pecado desse, e gente, nós estamos falando de um problema de mais de ano, que foi construído ao longo de uma trajetória de alguém que foi ganhando nome, alguém que foi ganhando importância, alguém que foi se colocando numa posição de não ser confrontado por ninguém entre os seus semelhantes, alguém que teve méritos, e de quem era difícil desconfiar, e que começou a fazer concessões, e que começou a não ir para o campo de batalha e tal, e depois tentou esconder tudo dessa maneira. Quando Natã aponta o pecado de Davi, aí não tem rodeio. Aí Davi diz, pequei contra o Senhor. É claro que nem todos os arrependimentos são assim, tão espontâneos. Tem vezes que precisa ficar arrancando. Tem vezes que a erva daninha do pecado está tão enfronhada que não sai de uma vez. Mas aqui Davi dá um modelo de arrependimento. E ele escreve 2 salmos nessa ocasião, o Salmo 32 e o Salmo 51. E eu vou me deter bem pouco, como você já consegue imaginar, sobre o Salmo 51. Eu quero mais que você esteja ciente do contexto. E no Salmo 51 eu vou te mostrar algumas coisas bem gerais, mas que devem nos ajudar a enfrentar situações em que nós pecamos ou em que outros pecaram contra nós. Primeira questão. No versículo 1, Davi diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A primeira questão aqui é em que Davi se apega. Qual é a esperança de Davi em ser perdoado? Davi não diz assim, Deus, por favor me perdoa, porque eu vou fazer o seguinte, de agora para frente eu vou fazer isso ou aquilo. Embora ele prometa que vai fazer muitas outras coisas, lá no final do Salmo, a base da esperança de Davi em ser perdoado está no caráter de Deus. Deus sabia tudo que você ia fazer de errado na sua vida. Isso não escapou a nenhum de seus decretos. Quando lá na eternidade ele decidiu mandar o filho dele para morrer por você. Já aconteceu de você emprestar um dinheiro para alguém e depois descobrir que a pessoa fez aquilo ou aquilo com o dinheiro e você falou, se eu soubesse que era para isso, não tinha emprestado? Sabe assim? Ou de você ter investido em alguém e depois descobrir uma decepção sobre aquela pessoa e falar, se eu soubesse que a pessoa ia me decepcionar dessa maneira, não tinha ajudado? Pois é, Deus sabia tudo o que você ia fazer. E mesmo assim mandou o filho dele para morrer por você. Esse é o caráter de Deus. E é só nisso que Davi se apoia. Senhor, eu estou falando com o Deus bondoso. Eu estou falando com o Deus misericordioso. Eu estou falando com o Deus que é benigno. Eu não tenho esperança em mim. Eu só tenho esperança de ser perdoado porque o Senhor é o Senhor. O Senhor é um Deus grandioso em misericórdia. E os olhos de Davi, portanto, dependem unicamente de Deus. Note que a linguagem que ele usa no verso 2 é lava-me. Ele está pedindo que Deus faça o serviço, purifica-me. Quando a gente toma banho, parece que a gente mesmo se lava. E que a gente é responsável por produzir a nossa própria limpeza. Davi não tem essa esperança. Ele não diz assim, Deus eu fiz, mas eu prometo, eu vou consertar. Ele está entendendo que ele lida aqui com uma necessidade sobrenatural. Deus, eu preciso da tua ajuda. Então, se você e eu caímos em pecado, a primeira coisa é, vamos buscar a Deus, confiando em quem Deus é, no seu caráter.
porque é disso que precisamos. Mas Davi também usa aqui algumas ênfases interessantes, os pronomes. Compadece-te de mim, ele diz no primeiro versículo. Apaga as minhas transgressões. Lava-me da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Além de confiar que Deus é puro e santo, ele está dizendo, o pecado é meu. Não tem aquela conversa mole desde o Jardim do Éden, foi a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, e se ela não estivesse perto de mim, eu não teria feito nada. Não é o que Davi está dizendo. O pecado não é da Batseba que estava lá se exibindo. O pecado não é do Urias que não foi dormir na casa dele. O pecado não é do Joabe que não ficou insistindo mais que o rei fosse para o campo de batalha. Não, 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 não. O pecado é dele. Confissão e assumir o pecado é o que Davi nos deixa de modelo. Depois, ele vai chamar as coisas de pecado mesmo. Ele diz no verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Quem fez fui eu. É errado. E eu só posso esperar que o Senhor resolva esse problema. Outra coisa que Davi nos ensina no verso 4. Pequei contra ti somente. A gente sabe que Davi pecou contra Urias. A gente sabe que Davi pecou contra Batseba. Mas não são nem Urias e nem Batseba quem vão decidir se é pecado ou se não é. É o próprio Deus. Às vezes nós somos tentados a medir o pecado com base nos seus impactos. Não, isso aqui não deu nada errado, não, deixa para lá. E a questão é, Deus foi ofendido? Deus é a medida do pecado. E Davi não ousa dizer assim, eu estou consertando a vida de Batseba, essa menina agora vai ser esposa de rei, o filho dela vai ser príncipe. E na verdade Salomão é o filho de Batseba, que vai se tornar o próximo rei. Bom, Deus é misericordioso, mas está errado. E eu pequei contra ti. Davi ainda tem um conceito adequado de si mesmo no verso 5. Eu nasci na iniquidade, a minha mãe me concebeu em pecado. Ele sabe que é pecador. E depois ele vai falar um pouco mais sobre a linguagem de sacrifícios. E ele vai dizer assim, que Deus deveria purificá-lo, que ele pede a Deus que o purifique com o hisopo, que era uma espécie de molho de salsinha, que era usado, por exemplo, por Moisés, quando ele banhava no sangue e aspergia sobre o povo de Israel, com uma lavagem cerimonial, e com água isso também era feito, dizendo, Deus, a purificação é conforme a tua lei, e eu preciso ficar limpo. E aí então, ele está esperando de Deus a sua purificação, ele está esperando de Deus a misericórdia. E aí ele fala, ao final do Salmo, eu não vou me deter em tudo por conta do nosso tempo, ele fala assim, não te comprases, verso 16, de sacrifícios, do contrário eu os daria. Será que Deus não gosta de sacrifícios? Ele gosta. Foi ele que mandou. No livro de Levítico ele estipulou vários, a gente viu o holocausto, oferta pelo pecado, oferta pacífica, oferta de manjares, oferta pela culpa, tantas ofertas que tinha. Deus queria os sacrifícios, mas Deus nunca quis os sacrifícios por si mesmos. Sacrifícios desacompanhados do coração alinhado a Deus é que são o problema. Verso 17, Davi diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. Não adianta um boi sem defeito algum, um animal mais caro, oferecido diante de Deus com um coração distante. A viúva pobre trouxe uma pequena moedinha, mas ela trouxe com sinceridade. Outros homens trouxeram diante do templo, nos dias de Jesus, grandes somas de dinheiro com hipocrisia. E aqui então, meus irmãos, nós temos tantas lições para nós. Nós todos estamos sujeitos ao pecado. Davi, que é o mavioso salmista de Israel, o homem cujas orações Deus quis que fossem deixadas para nós como modelo. As palavras de Davi a Deus, agora são palavras de Deus para nós. Você entende isso? Quando Davi falava com Deus, era uma questão. Mas quando Deus preserva as orações de Davi e nos entrega, agora não é Davi falando com Deus, é Deus falando comigo e com você. Nós estamos falando da palavra de Deus. E esse homem que cometeu estes erros, era um homem cheio do Espírito, inspirado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus para mim e para você. O que significa que se ele foi um assassino e adúltero,
quem somos nós para julgar que isso nunca acontecerá conosco? E então a gente pode aprender com essa história. Primeiro, o que fazer para não fazer isso? Cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com a sua zona de conforto. Cuidado quando você não presta conta da sua vida. Cuidado quando você diz para alguém, isso não é problema seu, é problema meu, deixa que eu me viro. Cuidado quando você diz para alguém, marido, esposa, pastor, presbítero, irmão da igreja, essa área da minha vida você não tem nada a ver com isso. Cuidado, irmão. Porque todas as áreas da nossa vida deveriam estar sujeitas à prestação de contas. E se estamos escondendo algo, isso é muito perigoso. Cuidado com os pequenos pecados que vão se tornando em pecados maiores e habitualmente eles vão progredindo e escalonando. Se depois que você pecou, você entendeu isso, pare de tentar esconder. Confesse. Seja liberto. Tome providências para que seus ossos parem de apodrecer. Liberte-se do peso da mão de Deus em juízo e corra para os braços de amor de Deus em misericórdia. Como? Confesse. A confissão é libertadora. Aquele que não tem mais nada a esconder está livre. Conte tudo. A Deus, aos ofendidos, liberte-se. Depois, admita, a culpa é minha. O pecado é meu, não foi culpa deste ou daquele. Eu pequei contra Deus em primeiro lugar. E ainda que eu tente minimizar as consequências dos meus atos, Deus foi ofendido. Eu não posso fazer nada, eu dependo da ação de Deus, mas eu confio no caráter de Deus. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele pode me deixar mais alvo do que a neve. Eu não vou ficar colocando ênfase no que eu posso fazer, embora eu deva. Mas eu vou cuidar de que o meu coração esteja alinhado. Eu quero um coração contrito, compungido. Eu quero cuidar do que se passa dentro do meu coração. Não adianta nada. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Cuida do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, estas lições são para todos nós. Tanto no que se refere a evitarmos o caminho do nosso pecado, a reagirmos apropriadamente quando nós pecamos, quanto também no que se refere a ajudar uns aos outros no caminho da santidade. Há alguém perto de você que se recusa a prestar contas, há alguém perto de você que não está prestando atenção, que pequenas concessões estão levando mais longe. Tudo isso serve para mim, para você e para todos nós cuidarmos uns dos outros. O que fazer antes de chegar lá, o que fazer depois que caiu, o que fazer na etapa da restauração. Deus tenha misericórdia de nós, somos todos pecadores, todos podemos dizer com Davi, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós precisamos dizer, lava-me para que eu fique mais alvo do que a neve. Mas todos nós precisamos viver nessa constante luta contra o pecado. Que Deus nos dê a graça de fugir do pecado, de ajudar uns aos outros nesta fuga, mas de quando tropeçarmos, podemos reagir de maneira apropriada e adequada. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, meus irmãos, uma última música em resposta à palavra de Deus. É o hino